Olá, eu sou Moacir Mafra Júnior, eu tenho 54 anos, eu sou casado, eu tenho uma filha chamada Samantha, trabalho com esculturas em madeira e esfoliação há um pouco mais de 20 anos, estou morando na cidade de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná, um pouco mais de 11 anos já. Tenho cadastro no PAB, tenho cadastro no SICAB, sou agente cultural e entre tantos outros títulos. Vou aqui fazer esse vídeo para que vocês possam conhecer um pouco da minha trajetória, um pouquinho da minha história, um pouquinho dos meus projetos, um pouquinho dos meus sonhos realizados, das principais referências, quem são meus incentivadores, né? E também vou contar um pouco do que aconteceu na pandemia, né? E os projetos que eu tenho pós-pandemia, né? Eu sou filho de uma professora de educação artística, a minha mãe é artista plástica, o meu avô também é artesão, fazia tamancos com uma sola de chifres, né? A minha avó também é artesã, fazia sabão de cinzas com banha de porco, e os meus tios trabalhavam também faziam carretéis para as fábricas das linhas Círculo, né, que hoje já não existem mais. E tudo isso eu contando aí é muito interessante, que eu fiquei envolvido no artesanato e na arte desde muito pequeno, né? A minha mãe, ela dava aula numa escola técnica, e nessa escola técnica havia escola da marcenaria, né? E então eu ia acompanhar ela lá e acabei participando e fazendo a escola técnica da marcenaria, e onde que ali eu dei os meus primeiros passos, né? E na escola de marcenaria, era uma escola criativa, a gente aprendia a fazer muita coisa, e entre elas a gente fazia aqueles caminhãozinhos, aqueles carrinhos, né? Na escola já na época para crianças carentes. E meu tio fazia aqueles carretéis e eu usava aqueles carretéis para fazer as rodinhas, né? E às vezes até para a gente brincar em casa mesmo, colocava a cordinha para puxar aqueles carretéis que tinham vários tamanhos, né? Desde grandes até pequenos, né? Aqueles carretéis que usavam para linha, né? Então ali eu já estava fazendo o meu artesanato, sem saber o que ia acontecer no meu futuro. E eu me identificava muito com aquilo, porque eu gostava demais do perfume que a madeira, que a gente inala com esse cheiro gostoso da madeira, né? E aí o tempo foi passando, os anos foram passando, e fui estudar no colégio militar, onde deu uma freada. Daí cumpri com as minhas obrigações e voltei à vida civil. E já com 19 anos, daí eu fui trabalhar numa loja de tintas, né? E nessa loja de tintas é cores, é decoração, é ambiente, acaba envolvendo também na cultura, na arte de cores, né? Na cromoterapia, nesses negócios. E nos finais de semana eu fazia meus artesanatos, aquelas plaquinhas de cantinho do churrasco, né? Então, na verdade, tudo isso foi um aprendizado que eu tive nessa escola técnica da marcenaria, lembro até hoje dele, do professor Edson, né? Uma grande pessoa. Então esse foi o pontapé inicial de tudo, né? Na questão da formação, de esculpir, assim, é uma questão do dom, né? Eu nunca fiz nenhuma faculdade de artes, nunca fiz nada. Sempre estava, na verdade, a faculdade minha era a convivência, família e os trabalhos que a gente desenvolvia, né? As minhas referências sempre foram meus avós, né? Que já faziam o artesanato. Eu achava magnífico aquilo, sabe?
Meus tios faziam aqueles carretéis para as linhas círculos, sabe? Até hoje eu tenho ele na minha memória, né? Como uma referência. Quando eu vou fazer algum carrinho, alguma coisa assim na escultura, eu sempre, né, me lembro da minha infância, isso é muito legal. E das minhas inspirações, a minha mãe, né, sempre foi uma artista e sempre me apoiou, e logo em seguida não, com o tempo, né, com o passar dos anos, casei, e a minha esposa é uma fonte de inspiração, sabe, impressionante, porque sempre me colocando para frente, sempre dizendo vamos lá, tá sempre junto comigo. Então é uma grande inspiração. Hoje é a minha esposa, né? Eu trabalho muito forte com a linha de madeiras e ela me ajuda a finalizar, né, com acabamentos, enfim. É uma grande parceira. Já fiz vários tipos de projetos já nessa caminhada da minha vida, né? Um dos projetos que eu fiz que me deixou muito feliz foi descobrir novos talentos. Eu fazia oficinas e workshop para as crianças carentes, para jovens, né? Numa sala pública, não cobrava nenhum centavo, sempre com um recurso próprio e com ferramentas sustentáveis. E por falar em ferramenta sustentável, eu sou um artesão, escultor, onde eu uso madeiras com parceria com a universidade que é da a escola da engenharia florestal, zootecnia, né? Eles fazem estudo das madeiras e esta sobra, né? Não vou chamar de lixo, o descartado que ia para o fogo, que está morto, eu dou vida e vida longa às minhas obras de arte. Inclusive essas peças eu uso para minhas oficinas também, né, onde meu custo é baixo na questão de matéria-prima. Na questão de ferramentas, eu uso as ferramentas sustentáveis também, né? São ferramentas de grade de portão, colheres, facas, canivetes, né? Hoje não, a profissão me levou a um caminho que hoje eu tenho ferramentas próprias, né, que são formões, goivas, inchó, inclusive eu faço esculturas ao vivo na praça, com goivas, com umas ferramentas mais profissionais, né? Só para lembrar também, eu sou um grande incentivador e fundador da feira na praça na cidade de Dois Vizinhos e também na cidade de São Jorge. E a gente inclusive já está fazendo alguns trabalhos nas cidades aqui ao redor, né, para desenvolver a feira na praça e o desenvolvimento do artesanato na região aqui do Sudoeste. Durante a semana faço algumas feiras em Francisco Beltrão, na Concatedral, parceria com a Secretaria de Cultura de Beltrão, né? E aqui em Dois Vizinhos a gente faz todo sábado, inclusive com feiras ao vivo. Voltando, fazendo a oficina para as crianças, onde nunca cobrei nada e descobri novos talentos, né? Isso é um negócio muito marcante. Assim como ficou marcante para mim a escola da marcenaria, eu acredito que essas oficinas sejam bem marcantes para essas pessoas carentes, né? Inclusive tem um aluno, né, que até hoje a gente tem em contato e ele tem feito alguns trabalhos assim que, sabe, me deixa bastante orgulhoso. E ele sempre me fala, mestre, né, não, sou simplesmente um artesão e é isso aí, isso faz parte do meu trabalho, né? Assim como fui ajudado, incentivado, gosto demais de ajudar a outra pessoa também. E muita gente está me esperando para que a gente possa fazer esse trabalho futuro que eu vou contar logo em seguida, né? Tenho obras minhas hoje na Embratur, né, exposto em Brasília para
para Feira Nacional e Internacional. Fui indicado pela mestra Vânia a fazer parte da IOV, ou da Unesco, né, das rodadas de negócio nacional e internacional. Já fiz trabalhos em vários lugares aqui no nosso Brasil. Tenho produtos meus à venda em vários pontos em BR, né, em rodovias estaduais, federais, né, em barracas, aquelas plaquinhas de cantinho de churrasco, pingômetro, tábua para churrasco, enfim, tantas outras coisas, além de esculturas, né. Já fiz trabalhos em portal de entrada de algumas cidades, de fazenda. Uma das minhas maiores obras que eu fiz foi um totem, que ele tem 4 metros, que foi numa fazenda de médicos, né? E é um trabalho realmente ficou extremamente bonito. Porque tudo aquilo que eu faço é como se fosse para mim, né? Eu uso um carinho muito especial e eu cuido muito na matéria-prima, que hoje é um bem complicado, não é muito fácil da gente encontrar madeira nobre de qualidade, porque como são peças que ficam expostas ao intempéries, então a gente tem que tomar alguns cuidados de rachar, inclusive a gente faz tratamento contra cupim, contra outras coisas assim. Mas enfim, encontrei assim, eu fiz. Inclusive essa peça ela tinha um buraco na tora dela, né? E ali eu eu soltei a minha criatividade e coloquei nessa peça, fiz ela uma boca, coloquei o olho e coloquei uma coruja dentro da boca. Nossa, o cliente ficou hiper, mega satisfeito, sabe? E essa foi uma das obras mais marcantes que eu já fiz até hoje, né? Além de Gnomo, que eu fiz para a Embratur, né? Que ela tem de um tamanho original, eu estudei a peça e também já fiz dentes para a Secretaria de Saúde, mostrando o dente como ele é normal, né? Quando é o princípio da cárie e quando dá a cárie que dá aquele inchaço, né? Também já desenvolvi trabalho assim, já desenvolvi trabalho para comissão de saúde, fiz um coração, fígado, enfim, tantos outros trabalhos que já realizei na parte de escultura, uma escultura educativa, né, que a gente chama. Esse foi também um projeto que eu fui chamado para desenvolver. Eu acho que foi uma coisa assim muito mega interessante, né? E inclusive foi uma das minhas principais experiências, porque eu tive que estudar o dente, tive que estudar o coração, as veias, tal, para eu poder fazer a veia do coração, a corrente sanguínea do dente, o esmalte, a esponja da gengiva, sabe? Então foi uma vivência, uma experiência assim, muito nova, um desafio muito interessante, né? E assim nós desenvolvemos o nosso trabalho, né? E aí, só lembrando que eu fui um grande incentivador da feira na Praça Harry Miller aqui, e também eu viajava pelo Brasil inteiro, né? Colocando, expondo o meu trabalho, mostrando quem eu era, e eu tenho um respaldo e um reconhecimento, inclusive em São Paulo, pelo Érico, no Rio de Janeiro, em Minas, em Santa Catarina. Santa Catarina, Balneário Camboriú foi um up assim, das minhas referências, onde eu fiz trabalho para alguns artistas, né? No Rio Grande do Sul, onde eu fiz esculturas já também. E o meu trabalho, eu sempre começava a ganhar convite para participar das feiras e de eventos, participei de vários eventos, né? Eventos do agronegócio, porque eu faço escultura com motosserra ao vivo, né? E é bem bacana, assim, né? E no final do ano de 2019, eu estava na Baixada Santista, né? Na praia do Guarujá, fazendo um evento. E começou a se falar muito em Covid, né?
Mas essa parte aí é uma vivência na pandemia que vou passar para vocês, porque até então estava indo tudo muito bem, reconhecimento, era título, era monção de aplausos de Câmara de Vereadores e prefeito e convite, e sabe, e meu trabalho desenvolveu de uma forma assim mega interessante, porque eu sempre digo, inclusive nas oficinas, eu até falo assim, humildade, né? Eu uso muito o termo humildade, que a humildade, ela te leva aonde você quiser, né? E assim, e assim eu trabalho até nos dias de hoje, né? Com a minha humildade. E então chegou no final do ano de 2019, no final do ano de 2019, para começo de 2020 veio a pandemia e eu estava fazendo feira em São Paulo, tive que vir embora porque a pandemia estava se iniciando aqui no Brasil, né? E agora, o que eu vou fazer? E eu estava atendendo as lojas de BR, PR, e tudo parou, tudo freou, sabe? Tudo teve um reinício, e não foi fácil. É um momento assim bastante é difícil da gente falar porque, né, mexe muito com a questão financeira, dificultou bastante, né? Porque nas lojas de BR e SC que a gente vendia, eu já não pude fornecer mais, inclusive tinha pedidos para me entregar, eu não consegui entregar, né? Por questão de distância, de isolamento. Como eu comprava matéria-prima, eu tinha boletos, né? Os clientes atrasavam os boletos e eu acabava atrasando também, sabe? Isso virou uma bola, uma confusão, uma frustração, é muito triste, sabe? Na área artística, na nossa área, assim, foi um baque muito violento, né? E teve a parada, tudo, fecha tudo. E aí aqui na nossa cidade, dois vizinhos, o prefeito na época decretou que somente uma pessoa da família podia ir no mercado e idosos com 60 anos, acima de 60 anos também não podiam ir no mercado, né? Que até então eu estava com a ideia, a gente fazia feira na praça, né? Vendendo os nossos produtos, mesmo com a pandemia, tomando sempre os cuidados com máscara, que eu havia conversado com a Câmara de Vereadores e com o prefeito e a fiscalização sobre esse assunto, né? A gente mantinha a distância entre uma tenda e outra, né? Mantendo sempre. Então a venda, ela, na verdade, a gente estava ali, sabe, figurante ali, né? Vendia, mas muito pouco, quase não pagava aquele dia que a gente estava ali trabalhando. E aí veio o Black Down, aí para tudo. Meu Deus. E agora, né? E aí eu olhei eu comecei a fazer a moto solidária, né? A moto solidária foi porque o artesanato a gente não conseguia fazer feira, a gente não conseguia fazer mais nada, tava tudo parado, ninguém comprava nada, tava todo mundo focado na pandemia e tudo parou. A minha questão financeira, assim, né, meu financeiro abalou bastante. E aí eu tive a ideia da gente fazer a moto solidária, onde eu pegava conta de telefone, água, luz, as coisas, ia pagar para os idosos, comprar pão, ir na farmácia, né? Esse tipo de trabalho onde eu arrecadava aí um dinheirinho para nossa sobrevivência, vamos falar assim, né? Foi um momento muito difícil, não foi fácil. Daí tudo se acalmou, né? Na metade do ano de 2021, quando começou as vacinas, daí já ficamos um pouco felizes, já foi tudo se acalmando e as vendas foram indo. E aí chegou aqui em dezembro desse ano,
Daí foi o nosso 13º, né? A gente acabou vendendo hiper mega bem. E também nesses momentos da pandemia, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu a inovação, a gente buscou, a gente teve muito aprendizado, né? O Aldir Blanc foi presente nas questões do auxílio ao artesão, né? Nos ajudou bastante. Inclusive, consegui fazer 2 projetos com desenvolvimento, 2 foram online, né? Inclusive tem no YouTube, onde eu ensino a fazer pasta, fazer pirógrafo, totalmente gratuito, é só acessar o meu canal do YouTube lá, o pessoal vê lá, né? Então tudo a gente aprendeu a nos reunir em plataformas do Zoom, do Meet, e tantas outras meios de comunicação assim bastante interessantes, né? Então, na verdade, a pandemia veio para nos ensinar muita coisa, né? Fazer uma integração dos artesãos fora do sudoeste do Paraná. A gente faz uma integração com vários artistas do nosso estado do Paraná, através de grupos de WhatsApp, de plataformas, né? A gente aprendeu a vender no Mercado Livre, que tem parceria com o PAB. A gente aprendeu a vender no Amazon, recém fechada a parceria. A gente aprendeu a fazer curso de qualificação. A gente aprendeu a fazer o curso pelas plataformas da economia criativa e tantos outros afazeres. A gente aprendeu a ter contato com a Conarte, né, com a Confederação Nacional, com a rede de artesanatos. Então a pandemia ela nos pegou na parte financeira, né? Porém, na parte do aprendizado, foi um talvez assim, eu uso uma palavra mais forte, né? Era o que a gente estava precisando, né? Então isso, né? Eu acho que eu contei bastante da minha história, de como que eu aprendi naquela escola de marcenaria, na minha trajetória, nas minhas viagens, né? Das minhas formações, né? Dos cursos que eu fiz, do aperfeiçoamento da escultura pelo canal do YouTube, o Carpinteiro, e tantas outras plataformas que nos ensinam a fazer esculturas e outros tipos de trabalho, né? Contei das minhas obras que estão ali na Embratur, contei quem são as minhas inspirações, o meu passado, a família, a esposa, a filha, né? Contei dos meus projetos, né? Que eu fiz o trabalho com as crianças e trabalhar com criança é espetacular, né? Eu hiper mega recomendo, acho que não vou parar nunca. Trazer novos talentos é muito interessante, né? Contei também das minhas principais experiências que eu tive, com as minhas vivências na pandemia, né? E os meus projetos para o futuro, o meu projeto para o futuro é quando eu for contemplado nessa premiação dos 5.000 reais, eu quero usar esse dinheiro para eu fazer trabalhos, né, voluntários, como eu tenho feito, porque até o momento eu uso recurso próprio, né? Ferramentas, outras coisas, eu uso recurso próprio. Então eu vou usar esse dinheiro para fazer oficinas, workshop. Então essa é a minha história, essa é a minha atuação, esse é o Catarina, carinhosamente conhecido aqui em Dois Vizinhos no Paraná, também conhecido em grande parte do nosso território nacional. Quero deixar o meu agradecimento a todas as pessoas que tiraram esse tempinho para me ouvir, né? E o meu abraço, né? E qualquer coisa a gente está à disposição no momento que for necessário. O meu contato eu tenho no meu Instagram, jmartes.ofc, de oficial. Meu Facebook é Junior Mafra. E meu WhatsApp é 469-8403-1174. Então lembrando, e meu canal no YouTube também é Mafra Júnior JM Artes.
Um grande abraço do Catarina, espero ter cumprido com esse vídeo. Valeu!